A história começa com um cara, o Alan, que finalmente zera um jogo. O jogo levou 3 anos pra ser zerado, mas isso não foi o suficiente pro Alan. Foi incrivelmente decepcionante e ele disse que era só mais um jogo meia boca, sem sal, sabe? Era uma porcaria total, e Alan desejava um jogo que levasse pelo menos 10 anos pra zerar. Alan decide não perder tempo, então ele vai atrás exatamente do que quer. Na sua busca, ele procura um videogame com balanceamento porco, e que seja hardcore de verdade. Isso o leva a um site que oferece um jogo que nunca acaba. Alan não podia estar mais animado para começar logo, então ele dá uma olhada nas configurações de dificuldade. Lá ele encontra o padrão: fácil, normal e difícil, mas a seleção final o deixa de queixo caído. É o modo inferno, meu amigo, e sua descrição é bem vaga. Diz que arrependimentos serão o menor dos seus problemas, pois ele enfrentará o desespero absoluto. Alan é um gamer sério, então ele não se abala com essas palavras, afinal, já ouviu tudo isso antes. Ele imediatamente seleciona a dificuldade em modo inferno e o jogo começa. Há uma tonelada de classes de personagem para escolher, e algumas das opções são espadachim e usuário de lança. Alan se interessa pela classe Lorde Demônio, mas há uma abaixo dela. É a classe Invocador, e Alan só consegue se perguntar por que a dificuldade dela é tão, mas tão alta. Alan está procurando um desafio, então ele seleciona Invocador, mas o jogo diz que a classe ainda está em testes alfa. O jogo ainda permite que ele a escolha, então ele diz que será a cobaia do jogo e vai testar a classe sem medo de ser feliz. Com tudo isso acertado, Alan está pronto para jogar, então ele aperta o botão de iniciar. Este não é um jogo comum, no entanto, então Alan é teleportado para dentro dele. Momentos depois, um homem diz à esposa que ela fez um ótimo trabalho dando à luz o filho deles. Esse bebê é Alan, e ele rapidamente percebe que deve ter acabado de reencarnar. O pai de Alan fica feliz em ver que ele é um menino saudável e dá as boas-vindas a Alan neste mundo. Um tempo depois, Alan é alimentado feliz pelos pais. Enquanto come, Alan pensa em como ele costumava ser um funcionário de escritório de 35 anos, sem educação, quebrado e um desastre no amor. Ele reencarnou, no entanto, então agora ele tem 1 ano de idade. Como bebê, ele não consegue falar, mas ainda pode pensar e entender as palavras. Seus pais são plebeus e vivem numa vila de fronteira, bem simples. Aqui, as pessoas pagam impostos a um lorde governante para cultivar a terra, então a vila deles nem tem nome ainda, para você ter uma ideia. O nome do pai de Alan é Rodin, e ele é um verdadeiro homem de família que trabalha duro todos os dias. Sua mãe é Torésia e ela é doce como mel. Alan é o único filho deles, mas seus pais são muito apaixonados, então ele percebe que não vai demorar muito para ter um irmãozinho ou irmãzinha. Naquela noite, quando deixado sozinho, Alan tenta abrir uma janela de status. Claro, ele fica desapontado quando nada acontece. Alan está curtindo sua vida pacífica, mas não consegue parar de pensar em como ele deveria ser um invocador a essa altura do campeonato. Alan tentou abrir sua janela de status noite após noite, desde que se entende por gente, e nunca funciona. Antes de dormir, Alan tenta mais uma vez, e ele fica chocado quando um livro aparece do nada. Ele grita de susto e isso chama a atenção dos pais, então Alan esconde o livro imediatamente. Por sorte, os pais não veem e simplesmente presumem que Alan estava falando enquanto dormia, o que é bem comum. Depois que eles saem, Alan invoca o livro novamente. Ele o abre desta vez, e está animado para finalmente começar sua jornada como invocador. Depois de 1 ano inteiro tentando, ele finalmente pode ver suas estatísticas, e tem um monte de coisa a mais. Sua classe é invocador, exatamente como ele selecionou, mas o livro também tem muitas informações sobre os detalhes de suas habilidades de invocação. As que se chamam invocar e criar têm seus próprios pontos de experiência de habilidade, o que significa que elas vão subir de nível quanto mais ele as usar, que maravilha. Alan fica encantado ao ver que já tem invocações disponíveis, e elas são a invocação de inseto e a invocação de besta. A letra H está ao lado de ambos, então Alan se pergunta se esse é o rank deles, tipo, a classificação. Outra página revela uma mensagem que foi deixada para Alan pelo Deus da criação. A mensagem agradece Alan por ajudá-los, e pede desculpas por ter demorado tanto para entregar esse grimório a ele. Alan selecionou uma classe que ainda está em testes, então levou um tempo para finalizar a papelada. Isso tudo parece ok, mas a mensagem também diz que eles não aceitam perguntas ou cancelamentos em relação à seleção de classe, tipo sem choro nem vela. Alan simplesmente ignora isso porque está ansioso para começar a invocar coisas. Ele tenta invocar um inseto, mas nada acontece. Ele tenta dizer a palavra invocar inseto de algumas maneiras diferentes, mas nada funciona. Não há guias ou detonados de jogos neste mundo, que pena. Então Alan determina que terá que se concentrar de verdade. Ele tem que descobrir isso sozinho, então ele se pergunta se tem que usar a habilidade de criar primeiro. Ele diz, criar inseto desta vez e algo finalmente acontece, ufa. Dizer criar inseto, cria uma carta e uma nota diz que uma carta de inseto Atran foi criada. Alan está pronto para usar a carta e realmente invocar o inseto, mas ele ouve um barulho. É a mãe dele, então Alan tem que fingir que está dormindo de novo. Alan percebe que não conseguirá invocar nada sem ser descoberto, então terá que esperar até amanhã. Alan odeia que esteja realmente ficando com bastante sono, então ele amaldiçoa esse corpo burro de 1 ano de idade. Que saco! Alan adormece logo depois e seu grimório desaparece.
No dia seguinte, seus pais trabalham duro como de costume, e a mãe de Alan o ajuda a aprender a andar. Eventualmente, ele é deixado para o seu cochilo, mas Alan tem outros planos, claro. Ele tira seu grimório e imediatamente invoca o inseto. Isso faz uma quantidade imensa de luz jorrar do livro, e por sorte sua mãe não vê. Orbes de luz agora flutuam ao redor de Alan, e ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Nesse instante, as luzes convergem para o livro, e um inseto sai dele finalmente. A criatura faz um barulho estranho enquanto pula, e Alan aponta que é um gafanhoto gigante. Ele se pergunta se ele vai obedecer às suas ordens, então ele o instrui a vir em sua direção. Alan ainda é um bebê, então ele mal consegue formular palavras de verdade, mas as instruções são claras o suficiente. Infelizmente, elas são ineficazes, pois o gafanhoto não o escuta de jeito nenhum, que frustração. Em vez disso, ele simplesmente vai na direção oposta, então Alan determina que é só um inseto burro, que decepção. Alan procura ajuda dentro do grimório, e ele fica encantado ao ver que o grimório mostra as estatísticas do gafanhoto. Alan pode até dar um nome formal a ele, então ele o nomeia Denka. Alan nota uma seção chamada Buffs, e ele se pergunta o que significa. Diz mais um de resistência e mais um de agilidade. Mas não parece estar afetando o gafanhoto Nesse instante, Alan percebe algo, então ele vai verificar suas próprias estatísticas novamente. Ele fica instantaneamente maravilhado porque os buffs estão realmente aumentando suas próprias estatísticas. Que demais! Isso é ainda mais incrível do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado, então ele grita de alegria. Infelizmente, isso chama a atenção da mãe dele, e ela fica horrorizada com o gafanhoto. Ela o esmaga imediatamente, e Alan só consegue chorar pelo seu leal companheiro, Denka, que tristeza. Depois de vários dias brincando com suas habilidades, Alan finalmente passou a criar a besta. É um rato, e ele escolheu o nome Mouse. Mouse é burro que nem uma pedra, assim como Denka, mas Alan não pode reclamar, né? Eles não são muito inteligentes, mas usam suas habilidades sempre que ele manda. Mouse tem a habilidade de correr, então sempre que Alan manda ele usar, Mouse corre pela sala, rapidinho. Quanto a Denka, a habilidade dele se chama Pular. Alan determinou que este mundo está infestado de monstros poderosos, e ele sabe que não conseguirá derrotar nenhum deles com seus dois pequenos companheiros nem a pau. Alan também aprendeu que pode estocar até 10 cartas de invocação para cada criatura, e o mais importante são os buffs delas. Por exemplo, ao estocar 10 das cartas de Mouse, o atributo de ataque de Alan sobe em 10 pontos. Graças a empilhar tantas cartas de Mouse, Alan consegue ter força suficiente para facilmente superar o que qualquer bebê normal pode fazer, que coisa. Além disso, a experiência necessária para subir de nível habilidades e personagens no modo inferno é 100 vezes maior do que no modo normal. Um absurdo. Nesse instante, Alan e sua mãe cumprimentam Rodan depois que ele volta de uma caçada. Rodan é um plebeu, mas quando a estação fria chega, ele vai caçar monstros com os outros homens da vila, para garantir a comida. Rodan acabou de derrotar um javali selvagem, e ele quer saber se Alan quer vê-lo. Alan nem consegue esconder o quão animado ele está, porque essa será a primeira vez que ele vê um monstro de verdade. Que emoção! Rodan então coloca Alan em seus ombros e a família amorosa se despede antes de se separar. Alan tem sua primeira visão de como é este mundo fora de casa e fica maravilhado com tudo. Rodan aponta para um bando de monstros e ele diz a Alan que eles são chamados Albarãs. Eles se juntam em bandos e seguem para o norte nesta época do ano, uma migração e tanto. São monstros que sinalizam a chegada do outono, e Rodan revela que nomeou Alan em homenagem a eles. Para esses monstros, o céu é o limite, e eles podem usar suas asas para voar para onde quiserem no mundo, sem amarras. Isso é o que a liberdade realmente é, e é isso que Rodan quer para Alan. Infelizmente, Rodan levou uma bronca da Tiresia, mas ele sabe que é o que acontece quando se nomeia o filho em homenagem a um monstro, né? Eventualmente, eles chegam ao destino, e Alan fica maravilhado ao ver o quão grande é o javali. É aterrorizante de se ver de perto, e Alan determina que ele não conseguiria vencer essa coisa numa luta, de jeito nenhum. Nesse instante, um cara chamado Gerda se aproxima de Rodan. Gerda diz a todos que o campeão peso pesado de hoje chegou, e todos os outros caras comemoram. Eles só conseguiram derrotar o javali por causa de Rodan, mas ele é muito humilde, e diz que só teve sorte, modesto que só ele. Rodin diz a Alan para se apresentar, então Alan formalmente diz seu nome. Gerda fica chocado porque Alan tem apenas 1 ano e já é tão civilizado, que coisa impressionante. A filha de Gerda tem a mesma idade, mas ela ainda está apenas falando bobagens como um bebê normal, sem noção de nada. Alan se pergunta o quão fortes são esses javalis, então Gerda explica que eles são monstros de rank C. Eles são realmente duros e são necessários 20 caras para derrubar um deles, é muita gente. Alan escuta com muita atenção e fica satisfeito em ouvir essa informação porque isso lhe dá um parâmetro para determinar a força dos monstros, o que é ótimo. 10 meses depois, Alan grita em celebração, pois suas habilidades de criar e invocar alcançaram o nível 2. Ele desbloqueia algumas outras coisas também, então Alan realmente começa a sentir a adrenalina de gamer. Que delícia! Ele imediatamente verifica suas estatísticas e vê que agora pode criar cartas de criaturas de rank G. Além disso, ele ganhou uma habilidade que funde invocações e seu espaço de inventário de cartas dobrou. Que maravilha!
Claro, isso significa mais cartas, mas o mais importante significa que ele receberá o dobro de buffs, o que é sensacional. Além disso, agora seu Grimório tem um recurso de notas que lê sua mente e anota seus pensamentos, tipo um diário mágico. Alan está pronto para fundir algumas coisas, mas ele percebe que não tem poder mágico suficiente, que chato. Naquela noite, Alan se esforça para comer muita comida para poder recuperar o poder mágico que usou, uma tarefa e tanto. Depois do jantar, Alan está pronto para ir trabalhar. Ele tenta fundir Mouse 1 e Mouse 2, mas nada acontece. Ainda diz que ele não tem poder mágico suficiente, mas ele acabou de recuperá-lo ao máximo, que estranho. Alan não pode fazer nada sobre isso agora, então ele decide criar uma nova carta de invocação. Ele tenta criar Besta G, mas mais uma vez ele é informado de que não tem poder mágico suficiente. Que azar! Isso significa que ele não pode fundir ou criar nada novo com seu poder mágico máximo atual. Então Alan culpa tudo no modo inferno que ele selecionou, claro. Um tempo depois, vemos que Alan completou 3 anos de idade, o tempo voa. Ele ainda está no nível 1, mas suas estatísticas mostram que ele tem empilhado vários buffs. Que esperto. A maioria de seus atributos naturais está em um único dígito, mas seus buffs adicionam 10 e 20 pontos acima disso. Uma diferença e tanto. Ele agora tem uma besta chamada Molly, e ele consegue fundi-la com Hopper. Isso cria uma carta de pássaro G e dá a Alan mais 2 de agilidade e mais 2 de inteligência. Que legal. Alan nomeia o pássaro Chap, e ele o invoca imediatamente. Chap tem a habilidade de mimetismo de voz, e Alan fica maravilhado quando o pássaro faz uma imitação perfeita de sua voz. É impressionante. Isso será muito útil para enganar inimigos, então Alan mal pode esperar para usar. Alan então invoca todas as suas criaturas e as faz usar suas habilidades. Ele instrui Hopper a usar Provocar. Então o sapo começa a pular, sem parar. Isso servirá como uma boa distração no campo de batalha, então Alan se vira para Molly em seguida. Ele manda usar Cavar, então Molly cava um buraco gigante no chão. Isso será ótimo para criar armadilhas. Então ele diz a Molly que ela fez um bom trabalho, parabéns. Essas são todas as invocações de Rank G que Alan aprendeu há um tempo, e ele está satisfeito com o quão úteis elas são. Alan então recita seu lema, que é: se você domina as estatísticas, então você domina o jogo. É a lei. A chave para se tornar um grande invocador é saber tudo sobre os vários níveis de evolução de todas as suas criaturas, sem exceção. Há tanta profundidade e complexidade em ser um invocador neste jogo, então Alan declara que é disso que se trata o Hardcore Gaming. De verdade. Nesse instante, Alan cai no buraco e é lembrado de que provavelmente não está pronto para lutar contra monstros tão cedo, que ironia. Um sino soa à distância, o que significa que são 3 horas. Alan teme essa hora do dia porque algo terrível aconteceu, ou melhor, acontece sempre. Uma garota o chama e vemos que é sua vizinha chamada Crena. Alan declara que ele é Alan, o honorável, e Crena declara que ela é Crena, a feroz. Ela desafia Alan para um duelo, e ele aceita ansiosamente. Isso não poderia ser menos legal aos olhos de Alan, que vergonha alheia, mas ele sabe que tem que levar essas lutas de brincadeira com Crena a sério. Se ele não agir como uma criança normal, Alan teme que seu segredo possa ser descoberto. Ele imediatamente pula na batalha com Crena, mas ele fica surpreso com a velocidade dela. É impressionante. Alan despejou todos os buffs de suas criaturas em agilidade, e ainda assim mal consegue acompanhar Crena, que absurdo. Eventualmente, sua imensa pressão de ataque sobrecarrega Alan, e ela estilhaça sua espada, coitado. Ele diz que ela é muito apelona, mas Crena declara que ela está apenas começando. Que medo. Depois, os pais de Alan veem que Crena veio brincar com Alan. Ela declara que acabou de duelar com ele, e Torex aponta que está escurecendo lá fora. Crena decide ir para casa, e vemos que Alan não conseguiu se mover depois de ser derrotado. Que situação! Toresia está grávida de novo, então Alan a ajuda a carregar suas sacolas, um bom filho. Naquela noite, Alan diz aos pais que quer ajudá-los a colher comida porque Toresia está com uma barriga grande agora. Seus pais ficam surpresos, mas Alan os assegura de que ele pode fazer isso. Alan pensa em como ele tem a resistência de um adulto agora. Que maravilha! Então ele pode definitivamente ajudar. Toresia diz que crianças como Alan não deveriam ter que trabalhar, então ele deveria apenas continuar brincando com Crena. Rodan concorda com ela ao apontar que Alan já ajuda o suficiente dentro de casa. Alan tenta insistir, mas ele é rejeitado de novo. Que pena. Rodan aponta que Alan acabará fazendo isso eventualmente, então ele deveria apenas aproveitar a vida sem trabalho na fazenda enquanto pode. Que sorte a dele. Isso lembra a Alan que a família dele será plebeia para sempre, e ele eventualmente crescerá para ajudá-los. Além disso, trabalhar nas fazendas está em um nível diferente das tarefas domésticas, e é um trabalho realmente exaustivo de rachar. Seus pais estão certos em dizer para ele esperar, porque Alan também não desejaria esse tipo de trabalho para seu filho de 3 anos de jeito nenhum. Alan concorda em esperar, então seus pais ficam encantados ao ouvir isso. Nesse instante, Toresia diz que notou que Alan tem jogado pedras numa árvore lá atrás nos últimos dias. Que curioso. Ela se pergunta por quê. Então Alan lembra aos pais que eles disseram que há monstros na floresta fora de casa. Que perigo! Não há como saber o que eles farão. Então Alan jura proteger sua mãe dos monstros com as pedras. Um verdadeiro herói mirim. Seus pais acham isso adorável, mas no fundo Alan sabe que essa não é a verdade, nem um pouco. Na realidade, ele estava apenas fazendo isso para ver se conseguia aprender habilidades além da invocação. Que esperto ele é.
Os pais de Alan então mencionam o quanto eles gostam de ver Alan duelar contra a Crena. É um show. Eles sempre parecem estar se divertindo muito, e Rodin mal pode esperar pela cerimônia de avaliação deles. Que ansiedade. Alan não sabe o que é isso, então eles explicam que é algo que acontecerá quando ele completar 5 anos de idade. É uma cerimônia divina, e determinará que tipo de talento Alan tem, que responsabilidade. Com sorte, eles dizem que um bom talento ajudará Alan a sair da vida de plebeu, quem sabe. Alan tem grandes esperanças para este dia, e ele mal pode esperar por isso, de verdade. Um tempo depois, Alan vê que Denka ainda está pulando como um campeão na neve. Que energia! Ele estava testando algo, e agora ele sabe que pode invocar uma criatura por um dia inteiro sem problemas. Que avanço! Nesse instante, Crena chega e eles pulam na batalha. Alan está em grande desvantagem porque ele é um invocador, e Crena vence mais uma vez. Que fase! Rodin chega para cumprimentar sua família, e ele vê que Alan foi nocauteado de novo, coitado. Nesse instante, Torecia fica chocada quando Denka pula na perna dela. Que susto! Ela cai, e Alan só agora percebe que deixou Denka solto. Que desastre! Felizmente, Torecia está bem, mas todos entram em pânico, pois ela está pronta para dar à luz, meu Deus. Rodin manda Crena buscar a mãe dela, então ela sai correndo. Alan tenta desesperadamente aquecer um pouco de água, e ele começa a desejar ter jogado um simulador de parto antes de vir para este mundo. Que situação inusitada. A água está pronta, então Alan se pergunta o que vem a seguir, mas Rodin não consegue se lembrar. Os caras começam a entrar em pânico ainda mais, mas felizmente os pais de Crena chegam. A mãe de Crena diz aos caras para deixarem as mulheres resolverem isso e ela os expulsa todos do quarto, sem dó nem piedade. Horas depois, os meninos voltam ao quarto para ver que tudo correu bem, e o segundo filho da família nasceu, que alegria. É outro menino, então Rodin o nomeia Mesh. Torexia adora, mas primeiro ela quer ter certeza de que não é outro nome que Rodin tirou de um monstro, de novo. Rodin não pode negar, mas Torecia surpreendentemente ri. Ela ainda ama o nome e todos comemoram. Que família! Enquanto Alan os observa, ele não consegue deixar de se perguntar por que ele reencarnou. No início, ele só queria jogar um jogo hardcore com balanceamento porco, mas ele percebe algo agora. Ele era quebrado, sem educação, um desastre no amor e um Zé Ninguém total. Então ele não está triste em deixar sua vida passada para trás, de jeito nenhum. Não há nada para segurá-lo agora, então ele vai acumular o melhor equipamento e maximizar cada uma de suas estatísticas, sem limites. Os pais de Alan o chamam para dizer olá ao irmão, então Alan dá as boas-vindas a Mesh neste mundo, com carinho. Enquanto ele olha para todos, Alan não consegue deixar de admitir que essa coisa de família é bem legal, até demais. Alan faz o irmão chorar por acidente, mas seus pais dizem que está tudo bem, porque ele chorou muito mais alto quando nasceu, um escândalo. Alan está muito mais feliz do que pensava que estaria neste mundo, e ele chegou a uma decisão importante. Ele não tem certeza de como vai conseguir isso, mas ele quer libertar sua família da rotina árdua da vida de plebeu, custe o que custar. Um tempo depois, Alan se pergunta como será a cerimônia de avaliação. Rodin explica que é um evento especial em que todos têm que participar quando completam 5 anos de idade. Se Alan tiver um talento, então ele poderá sair da vida de plebeu, que maravilha seria. A única pegadinha, no entanto, é que ser talentoso também significará que ele terá rivais, e muitos. Quando as pessoas se estabeleceram pela primeira vez nesta área, eles começaram a fazer muitos bebês, tipo, uma fábrica. Então há muitas crianças completando 5 anos ao mesmo tempo que Alan. Crena é uma delas, e ela se junta ao nosso herói enquanto ele segue para a cerimônia. Quando eles chegam, Alan fica surpreso ao ver como as outras crianças estão bem vestidas, que elegância, e ele se pergunta se são todos plebeus. Alan e sua família são de uma classe inferior chamada servos, então os outros aldeões os desprezam. Que injustiça. Logo, eles são cumprimentados pelos sacerdotes que dizem que devem tudo a Elmia, o deus da criação. Pessoas vêm de todas as esferas da vida, mas Elmia abençoa a todos igualmente com grandes oportunidades. Que bom! Este país já viu heróis cuja linhagem pode ser rastreada até a servidão. Os aldeões não conseguem acreditar que alguns heróis lendários vieram de uma classe tão baixa. Que coisa! Mas isso deixa Alan esperançoso, com certeza. Ele se lembra de ter lido algo sobre isso antes de entrar no jogo, e agora faz todo o sentido o porquê de todos passarem por essa cerimônia. Lá dentro, o Alan vê as estátuas dos deuses que são adorados nessa igreja. Uma delas é Elmia, e o Alan se lembra que foi essa pessoa que lhe enviou uma carta. A cerimônia de avaliação começa, e o primeiro garoto a ser chamado é o Pelomas. O padre explica que ao colocar a mão na bola de cristal, todos os talentos e atributos deles serão inscritos numa placa de metal. Peloma vai tocar o cristal, e o pai dele diz que vai ficar tudo bem. As estatísticas do Peloma aparecem na placa de metal, e o Alan percebe que é bem parecido com a página de status que ele vê no grimório dele. O padre declara que Peloma tem o talento para ser um mercador, e o pai do Peloma diz que é uma ótima notícia. Ele agradece aos céus, então o Alan conclui que ter qualquer talento já é motivo de festa. Alan percebe que os atributos são exibidos com ranks, em vez de números, e o grimório dele anota isso. Ele está com o grimório à mostra na frente de todo mundo, mas é porque ele descobriu que ninguém mais consegue vê-lo. O próximo garoto acaba chorando para os pais porque nada acontece quando ele toca a bola de cristal. E isso deixa claro que nem todo mundo ganha um talento. Outro garoto, chamado Dagora, recebe o talento de empunhador de machado, e é o primeiro atributo rank A que eles veem.
Várias horas depois, todas as crianças já foram avaliadas, e só restam Alan e Kreina. Kreina vai fazer o teste e todo mundo fica chocado quando a bola de cristal começa a brilhar mais forte do que em qualquer outra vez. O pai dela só consegue se perguntar o que aquilo significa, e o padre diz que é um milagre. Kreina tem o talento chamado Senhora da Espada, e é um dos melhores talentos que existem. Gerda diz que ela tirou a sorte grande com o talento de Senhora da Espada, mas Kreina está decepcionada porque queria o de espadachim. Mas isso é ainda melhor, então Gerda comemora. Alan imaginou que ela teria um grande talento, porque é a única forma de justificar o quão absurdamente apelona ela é nas lutas de espada deles. Agora é a vez do Alan, e ele está aliviado, porque essa avaliação vai mostrar aos pais que ele é um invocador, e não vai mais precisar esconder isso. Desta vez, a bola de cristal brilha ainda mais forte, e a força que ela emana joga o Alan para trás. Rodan quer ouvir ansiosamente que tipo de talento o Alan tem, mas todos ficam chocados quando o padre diz que ele não tem nenhum. Alan não consegue acreditar, porque ele deveria ter pelo menos alguma coisa, mas os resultados são claros. Em vez de mostrar um talento, aparece um monte de letras aleatórias, e Alan se pergunta se isso é algum tipo de bug no jogo. Ele culpa os desenvolvedores e diz que Elmia, o suposto deus da criação, deveria aprender a depurar o próprio jogo. Isso significa que ninguém vai saber que ele é um invocador, mas ele é surpreendido por Rodan. Rodan diz que não tem problema ele não ter talento, e eles voltam para casa. Os pais dele dizem que talentos não importam, e que Alan sempre será o orgulho e a alegria deles. Alan pensa em como a família dele não tem muito, e eles nem sequer têm uma banheira para tomar banho. São desprezados por serem pobres, mas Alan diz que ainda está feliz por ter nascido numa família tão amorosa. Naquela noite, Alan repassa tudo o que aprendeu. Todos os atributos dele são Rank A, e hoje ele descobriu que é o único neste mundo inteiro jogando no modo inferno. Todos na cerimônia de avaliação tinham 5 anos, o que significa que todos deveriam ser nível 1, assim como ele. O sistema de ranqueamento provavelmente afeta a quantidade de crescimento que eles podem receber sempre que sobem de nível. A única coisa que pode explicar por que todos os atributos deles são rank, e é porque o progresso no modo inferno é 100 vezes mais difícil que o normal. Isso também significa que os atributos dele mostram apenas 1/100º do que são os ranks reais. Alan estava preso num ciclo de jogar jogos muito fáceis, e agora ele entrou no jogo mais difícil de todos os tempos. A maioria das pessoas desistiria, mas Alan está determinado a provar a todos que jogar no modo hardcore é o que há. Aquelas letras aleatórias em vez de um talento eram claramente um bug, então Alan decide escrever umas cartas bem bravas para a equipe de desenvolvimento. Mais tarde, Alan e sua família vão à celebração de Kreina. Kreina descobriu que Senhora da Espada é ainda melhor que o talento de espadachim, o que significa que ela vai ficar ainda mais forte. O chefe da vila deu a eles um licor comemorativo, mas Rodan tem agido estranhamente o dia todo. Ele diz pra Gerda aproveitar o álcool, mas está claramente incomodado com alguma coisa. Alan se pergunta se ele está com ciúmes de Kreina ter o talento de Senhora da Espada em vez dele, mas Alan sabe que o pai dele não é tão mesquinho assim. Gerda se recusa a beber enquanto Rodan está chateado e a verdade finalmente vem à tona. Rodan disse a Gerda mais cedo que a família dele vai cortar laços com eles, e Gerda exige saber o porquê. Rodan diz que não é o que ele quer fazer, mas é algo que eles precisam fazer pela Kreina. O talento dela é extraordinário e ela pode até acabar se juntando à cavalaria para servir ao país deles. Há uma boa chance de ela até se tornar nobreza, então pessoas com o talento dela não deveriam perder tempo socializando com servos. Os dois começam a discutir, e Alan se pergunta se deveria fazer alguma coisa. Ele diz para Kreina acalmá-los, mas as esposas já resolveram a situação. Elas usam a força bruta para acabar com a discussão e dizem a Alan que os dois sempre batem de frente assim. Eles são amigos há muito tempo e costumavam ser cabeças quentes que viviam trocando socos. Os 4 são, na verdade, amigos de infância e cresceram na mesma vila. Eles ouviram que uma nova vila estava sendo construída, então todos concordaram em se juntar ao esforço. As casas deles até têm o mesmo design, e os dois as construíram com as próprias mãos. Rodan e Gerda se acalmam enquanto conversam sobre a construção, e bebem um licor comemorativo. Alguns dias depois, Gerda fica chocado ao saber que a Ordem dos Cavaleiros está vindo para ver Kreina. Todos se reúnem na vila para ver os cavaleiros e não conseguem acreditar que eles estão vindo por causa da Kreina, já que ela é só uma criança. Alan também fica impressionado, porque parece que a notícia sobre o talento incrível dela está começando a se espalhar. O garoto chamado Dagora chega, e Alan percebe que ele está levando bem a sério o talento de machado, carregando um pedaço de pau gigante por aí. Dagora se pergunta o que Alan está fazendo ali e diz que perdedores sem talento não têm lugar nesse tipo de evento. Kreina o defende dizendo que Alan é forte, mas Dagora aponta que todos os ranks do Alan eram E. Nesse exato momento, os cavaleiros chegam e até o capitão dos cavaleiros está aqui. O nome dele é Xenoth, e ele é um mestre espadachim. Kreina é chamada para se encontrar com eles, e Alan percebe que ela está mais do que animada. Já faz 3 anos desde que eles começaram a brincar de cavaleiros,
e agora ela está conhecendo os de verdade. Ela se apresenta a Xenof, e Alan se pergunta se a presença deles ali significa que ela vai se tornar uma cavaleira agora. Gerda está preocupado ao apontar que Kreina tem apenas 5 anos e nunca sequer tocou numa espada de verdade antes. Xenof diz que isso não importa, contanto que ela tenha o talento de Senhora da Espada. E ele começa a se perguntar se eles estão mentindo. As coisas ficam muito tensas e Alan concorda que algo não está certo. Xenof explica que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é punível com a morte. Este é um assunto muito sério, e eles devem determinar se o talento de Kreina como Senhora da Espada é legítimo. Só há uma maneira de confirmar, e Xenof choca a todos ao revelar que eles farão um duelo de esgrima. Alan se pergunta se ouviu aquele cara direito, e Gerda implora para ele ter misericórdia, porque Kreina é apenas uma criança. Xenof se recusa e diz que ela deve lutar ou ela e toda a sua família serão eliminadas na hora. Todos ficam horrorizados ao ouvir isso, e Alan pensa em como isso não é justo de jeito nenhum. Ao contrário de todos os outros, Kreina não está preocupada. Um cavaleiro traz uma espada para ela, e ela está apenas animada para usar uma de verdade pela primeira vez. Ela diz a Gerda que vai ficar bem, e nem ele consegue acreditar o quão calma ela está. Kreina se prepara para o duelo que vai determinar o destino de toda a sua família, mas ela não está nem um pouco preocupada. Em vez disso, ela se apresenta como Kreina, a cavaleira, e desafia seu oponente. Seu oponente, chamado Lebrand, tem o talento de lança, e ele aceita o desafio dela. O duelo deles começa e todos ficam impressionados, pois Kreina consegue usar uma espada que é quase tão alta quanto ela. Alan analisa a luta de perto e pensa em como a habilidade de maestria com a espada de Kreina deve estar por volta do nível 5 graças às brincadeiras de luta diárias deles. Isso é muito bom para alguém da idade dela, mas ele não tem certeza do quanto isso vai ajudá-la contra o cavaleiro. A batalha se intensifica, e Gerda teme pela vida de Kreina enquanto ela é empurrada para trás. O cavaleiro não se segura nem um pouco quando encontra uma abertura no ataque dela e a joga com força contra uma parede. Gerda quer ir até a filha, mas os cavaleiros o seguram. Kreina está em péssimo estado e vemos que Alan também está sendo contido. Alan pensa em como Kreina pode ser uma senhora da espada, mas adultos ainda têm vantagem em habilidade e nível. Essa luta não está nem perto de ser justa, mas todos ficam completamente em silêncio quando algo começa a acontecer. Algum tipo de poder começa a fluir da Kreina, e ela quase se torna uma pessoa diferente enquanto avança de volta para a luta. O sorriso desaparece completamente do rosto dela e ela começa a dominar a batalha. O cavaleiro determina que isso deve ser uma habilidade extra, e ele é rapidamente dominado. Kreina consegue até destruir a espada dele, então Xenof declara que o duelo acabou. Kreina fica surpresa ao ouvir que já terminaram, e ela agradece alegremente a Lebrand pela batalha. Ele está completamente derrotado e todos aplaudem Kreina. Ela é uma senhora da espada de verdade, então Gerda provavelmente diz que aquela é a filha dele. Xenof diz que não há como refutar o talento de Kreina, e a elogia por ter criado uma senhora da espada. Kreina tem um talento maravilhoso, então ele pede desculpas por ter duvidado deles. Xenof gostaria de discutir o futuro dela, mas Gerda não sabe se pode confiar nos cavaleiros. Xenof diz a eles que pode trazer os amigos se isso o deixar mais confortável, então Gerda convida Rodan e sua família. Todos se encontram na casa do chefe da vila, e há mais pessoas ali do que Alan esperava. Faz sentido o filho do chefe estar ali, mas Alan se pergunta por que o garoto do machado também está presente. Xenof se apresenta formalmente e explica que foi enviado ali para determinar se uma verdadeira senhora da espada estava entre eles. A resposta agora é muito clara, e isso significa que haverá grandes mudanças. Dizia-se que esta vila seria nomeada em homenagem ao chefe assim que estivesse totalmente estabelecida. Mas agora que sabem que uma senhora da espada nasceu aqui, o rei quer outra coisa. O rei decidiu que eles deveriam honrar esta ocasião tão importante nomeando a vila de Vila Kreina. Gerda não consegue acreditar nisso e o chefe concorda feliz. Xenof explica que 3 anos atrás nasceu uma senhora da espada de uma família nobre. Alan percebe imediatamente que há algo errado com isso, porque neste jogo, uma senhora da espada só pode nascer nas classes sociais de servos, plebeus e estéreis. Xenof diz que essa senhora da espada serviu à família real, mas não conseguiu atender às expectativas. Isso levou a uma reavaliação e eles descobriram que esse cara era, na verdade, apenas um espadachim comum. Depois disso, foi descoberto que vários membros da nobreza haviam exagerado seus talentos. Por causa disso, o reino fez questão de verificar minuciosamente todos os resultados. Xenof pede desculpas novamente por ter que testar Kreina, e diz a Gerda para continuar ajudando-a a florescer como senhora da espada. Quando ela atingir a idade de 12 anos, poderá ir estudar na academia e, eventualmente, servir diretamente sob a família real. Agora se pergunta se qualquer um que vai para a academia pode se tornar um cavaleiro, mas o pai dele precisa pedir desculpas pela falta de modos do filho. Xenof explica que em algum momento um instrutor será enviado a esta vila, então Dagora deve fazer o seu melhor para estudar e conseguir a admissão na academia. Kreina diz que Alan deveria estudar com eles, mas Dagora diz que Alan não conseguiria nem estudar para sair de um saco de papel.
Alan não consegue acreditar que essas crianças estão discutindo sobre a inteligência dele, porque mal sabem elas que ele tem, na verdade, 40 anos fora do jogo. Genoff percebe que Alan tem olhos e cabelos escuros, então ele se pergunta quem ele é. Rodan explica que Alan é seu filho, e Gerda os apresenta. Xenov reconhece imediatamente Rodan, o caçador de javalis, e pede desculpas por não tê-lo reconhecido antes. Ele diz que Rodan é uma lenda da vila, mas Rodan nem sabe porque esse cara conhece o nome dele. Acontece que o barão é muito fã da ótima carne de javali que é fornecida por esta vila. Pelo que ouviram, Rodan é o homem responsável por assumir o papel mais perigoso nas caçadas. Isso é um elogio do próprio barão, então Alan diz que o pai dele é um verdadeiro astro. Depois que eles se separam, Rodan diz que Kreina provavelmente será uma cavaleira um dia. O que Xenov também disse prova que pessoas como Rodan, o caçador de javalis, podem ser reconhecidas pelos figurões. Rodan diz que eles deveriam sempre continuar trabalhando, porque nunca se sabe o que de bom pode vir disso. Alan concorda e ele sabe disso melhor do que qualquer um jogando este jogo no modo inferno. Nesse momento, Alan revela que escondeu um pouco da comida do jantar para dar à mãe e ao Mesh. E se pergunta se aquilo foi uma coisa ruim de se fazer, mas Rodan revela que fez a mesma coisa. Um tempo depois, Alan grita de emoção porque finalmente subiu o nível da sua habilidade de invocação. Ele agora tem a habilidade aprimorada, e se pergunta se isso significa que ele pode deixar sua invocação mais forte. Alan também desbloqueou criaturas Rank F, mas ele ainda precisa fundi-las para conseguir novas. Alan se pergunta que tipo ele conseguiu desta vez e espera ter pego algo como um dragão. Para completar, o espaço do inventário do Alan aumentou de 20 para 30, e isso significa que ele poderá conseguir ainda mais buffs de seus monstros. Já faz 2 anos inteiros desde a última vez que ele subiu o nível da sua habilidade de invocação, mas é assim mesmo quando se joga no modo mais difícil. Naquela noite, Alan arruma a mesa depois do jantar, antes de se preparar para experimentar suas novas habilidades. Ele percebe que a cicatriz que Rodan costumava ter no braço sumiu, então Rodan explica o que aconteceu mais cedo. Durante a caçada de javalis de hoje, Rodan passou por algo chamado o Teste dos Deuses. O Teste dos Deuses é um momento especial que acontece ocasionalmente durante uma caçada. O caçador sente uma explosão repentina de energia que se livra de todas as feridas e do cansaço. Isso soa familiar para Alan, então ele determina que é assim que as pessoas neste mundo descrevem a sensação que têm quando na verdade estão apenas subindo de nível. Alan não consegue ver as estatísticas do pai, mas ele é um guerreiro experiente e tem certeza de que Rodan deve estar num nível bem alto agora. Mesmo que a habilidade de invocação do Alan tenha subido, ele ainda está no nível 1 e nem sequer está perto de subir de nível. Ele não tem nenhum ponto de experiência e sabe que nunca vai conseguir nenhum, a menos que comece a derrotar alguns monstros. O problema é que servos como ele e sua família não podem sair da vila sem permissão. A única exceção é para caçar, então Alan diz que gostaria de se juntar a uma caçada com o pai. Rodan recusa, apontando que caçar não é um jogo. É incrivelmente perigoso e as pessoas podem até perder a vida. Naquela noite, Alan vê que recebeu outra mensagem de Elmia, a deusa da criação. Eles consertaram o texto bugado da cerimônia de avaliação e esta mensagem mostra os resultados reais da sua avaliação. Em vez de todos os seus atributos serem rank I, eles são muito mais altos. A maioria dos seus atributos, como ataque e HP, são rank A ou C, enquanto ele tem rank S para poder mágico e inteligência. Este é obviamente um resultado muito melhor, e Alan tem até a mesma quantidade de ranks S, A, B e C que Kreina. A vida dele tem sido uma verdadeira ralação, mas esses resultados fazem tudo valer a pena. Finalmente é hora de experimentar seus poderes, então Alan começa usando Aprimorar em Denka. Alan descobre que isso aumenta as estatísticas da própria criatura, especialmente os mesmos 2 atributos para os quais ela concede buffs. Infelizmente, parece que aprimorar criaturas não afeta realmente seus buffs. Alan invoca Denka para ver como ela está agora, e ele consegue perceber a diferença imediatamente. Não está muito maior, mas definitivamente parece que Denka foi aprimorada. Isso prova a Alan que seu invocador é mais do que apenas trazer os maiores e mais temíveis monstros. Depois de passar por um ciclo de invocar e desinvocar, Alan aprendeu que os aprimoramentos em uma carta não desaparecem. Isso significa que enquanto ele tiver poder mágico de sobra, Alan pode aprimorar todas as cartas em seu inventário. Alan tem testado todas as várias combinações para sua habilidade de fusão, mas ainda não conseguiu desbloquear o novo tipo. Só resta uma possibilidade, então ele tenta fundir morte de inseto e morte de pássaro. Isso funciona surpreendentemente, mas Alan fica decepcionado quando vê que a carta diz apenas grama. É bem confuso, e ele se pergunta como grama pode ser um tipo de criatura invocável. Alan fica encantado, no entanto, quando vê quais buffs ele recebe desta carta. Ela concede um buff de poder mágico que aumenta seu poder mágico de 7 para 12. Ter esse buff significa que Alan pode fazer muito mais coisas ao longo do dia, sem ter que esperar tanto tempo para seu poder mágico se recuperar. Alan sempre temeu que levaria décadas para subir de nível, mas isso lhe dá esperança de que ele pode subir de nível mais cedo. Alan o invoca para ver o que ele pode fazer e fica surpreso com a pequena criatura de maçã que aparece. Alan a nomeia Apple, e fica bem claro para ele que esse carinha não foi feito para lutar.
A Apple puxa sua própria página de status e mostra a Alan que sua habilidade se chama Aroma. Alan diz para Apple usar a habilidade, e ele fica confuso quando a pequena maçã simplesmente se planta no chão. Essa muda que cresce dela até que cheira a um óleo essencial, e Alan fica encantado com o cheiro. Alan imagina ter um lindo jardim, mas rapidamente se lembra que ele não é um jardineiro de Isekai. Nesse momento, a mãe de Alan chega, e Alan não consegue fazer Apple voltar a ser uma carta. Por sorte, ela não pensa muito nisso e apenas gosta do cheiro. Alan não consegue deixar de se perguntar qual é a da Apple, e questiona se ela tem alguma utilidade além dos seus buffs. Mais tarde, Alan treina com Kreina, e ele é rapidamente lembrado de que ainda não consegue competir com ela. Kreina, no entanto, aponta que ele parece mais resistente agora, e Alan percebe que sua habilidade de maestria com a espada está no nível 3. A expansão do seu inventário também lhe deu mais espaço para buffar sua resistência e ataque, então ele é um lutador mais formidável agora. Alan se pergunta se a habilidade de aroma da Apple tem algum efeito em batalha, mas não parece que sim. Alan se lembra que sua invocação final tem uma habilidade de ataque chamada Mordida, e ele quer testá-la. Ele não quer usá-la em um humano, no entanto, então terá que esperar. Depois disso, Alan continua jogando pedras na árvore atrás da casa. Ele já jogou nela pelo menos 20 mil vezes até agora, mas não há sinal de sua habilidade subindo de nível. Alan também não tem muito tempo, porque precisa cuidar do Mesh e ajudar a mãe com as tarefas, já que ela está grávida de novo. Alan decide que precisa parar de tentar aprender outras habilidades e focar apenas em aumentar seu nível de invocação. Ele está pronto para desistir de aprender a habilidade de arremesso, mas não consegue se controlar. Ele sente que está apenas um arremesso de subir de nível, e essa sensação o impede de desistir. Nesse momento, Alan percebe que algumas plantas estão começando a crescer ao redor da casa, e é como se eles tivessem um jardim agora. Alan descobriu algumas coisas nos testes e explica na habilidade da Apple. A habilidade de aroma da Apple pode reduzir o tempo de recuperação de poder mágico de 6 para 5 horas. Isso permite que Alan faça ainda mais atividades diárias, mas todas as suas responsabilidades o fazem sentir que nunca tem tempo suficiente. Naquela noite, Alan se pergunta por que o pai está demorando tanto para voltar da caçada. Ele ouve gritos ao longe e corre para fora, descobrindo que o pai foi ferido. Rodan está em péssimo estado, pois levou uma presa de javali bem na barriga. O ferimento é horrível, e Alan percebe que os outros guerreiros não tiveram escolha a não ser cauterizá-lo. Gerda explica que eles mal conseguiram manter Rodin vivo usando uma erva curativa. É a flor Mirlas, e Torexia só consegue se perguntar como eles tinham uma erva tão valiosa. É caríssima, mas Gerda explica que o Capitão da Noite lhe deu moedas de ouro como pedido de desculpas. Ele diz que eles tiveram muita sorte, pois Rodan não estaria vivo agora se não fosse pela flor. Os outros caçadores estão furiosos, culpando um certo plebeu pelo ocorrido, e já estão de saco cheio. A raiva deles não ajuda, então Gerda manda todo mundo dar um pouco de paz a Rodin e sua família. Alan se pergunta o que esse plebeu tinha a ver com isso, então Gerda explica. O chefe disse aos caçadores que queria plebeus nas caçadas de javali. Carne de javali é muito valiosa e difícil de conseguir, a maior parte vai para o barão, e as sobras são divididas entre os caçadores. As caçadas são perigosíssimas com muitas baixas anuais, então plebeus nunca se voluntariam. Já os servos caçam o máximo que podem, pois é assim que ganham a vida. Esta última caçada foi diferente, porque alguns plebeus se voluntariaram. Eles ouviram falar de um herói entre os servos e queriam vê-lo de perto. Sherat chamou Rodin de herói na frente de todos, e isso virou um endosso oficial. Todos presumiram que os plebeus estariam seguros na caçada, contanto que o herói Rodin estivesse por perto. Rodin e Gerda não gostaram da ideia de plebeus na caçada, mas não podiam recusar a decisão do chefe. Para piorar, os plebeus se revelaram uns vagabundos que não levavam o treino a sério. Eles nunca ouviam, achando que ser ensinado por servos era humilhante. No dia da caçada, os caçadores deram aos plebeus o trabalho mais fácil. Só precisavam prender a atenção dos ursos. Mas na hora H, eles estragaram tudo. Eles jogaram toda a estratégia dos caçadores pela janela, forçando-os a improvisar. A caçada virou um caos total, e Rodin se feriu ao resgatar um dos plebeus. Por sorte, conseguiram abater o javali, mas Rodin pagou o preço por proteger o plebeu. Alan fica horrorizado ao ver o pai assim e se culpa muito. Ele se chama de inútil por só focar em si mesmo e não ter ajudado ninguém de verdade. Na manhã seguinte, Alan diz que vai cuidar de Rodan, mas Torexia fala que ele precisa descansar. Jazz e Rodin acordam e todos ficam felizes em vê-lo consciente. Alan, por sua vez, só consegue pensar no que ele tem feito esse tempo todo. Ele estava totalmente focado em se fortalecer, mas se pergunta, de que adianta poder sem propósito? Alan percebe agora que para as pessoas ao seu redor, isso não é um jogo, é um mundo cruel, e eles fazem de tudo para sobreviver. Gerda chega para entregar a parte de Rodan da carne de javali e diz à família para não se preocupar. Eles vão garantir que a família seja bem cuidada durante o inverno para Rodan focar na recuperação. Alan também diz ao pai para deixar tudo com ele e jura manter a família segura.
Alan nunca esteve tão sério e todos ficam chocados com sua determinação. Não são palavras vazias, pois Alan assume muitas das responsabilidades do pai. Ele pega água para a família toda, mas os outros homens notam que ele está colocando demais nos baldes. Alan garante que ficará bem e choca a todos por se importar tanto. Alan decidiu que é hora de parar de fingir, pois terá que mostrar um pouco de seu verdadeiro poder para cuidar da família. Esta vila já tem um herói em ascensão chamado Crena, então não será problema se um servo sem talento como ele chamar um pouco mais de atenção. A partir de hoje, Alan decidiu investir cada buff em seus atributos físicos. É uma mudança completa do que ele fazia antes, pois agora ele abandona todos os seus atributos de poder mágico. Foi uma decisão difícil, mas Alan determinou que a família venha em primeiro lugar. Mais tarde, Alan vai aprender a colher batatas. Jerdaiken o ensina e explica que Alan terá que usar as duas mãos para puxar as batatas pela raiz. Alan o surpreende ao conseguir puxá-las com uma mão, e Gerda percebe que Alan é muito mais forte do que pensava. Alan diz que puxou ao pai e imediatamente põe a mão na massa. Depois de terminar, ele lamenta que o barão ficará com metade de tudo, mesmo ele tendo feito todo o trabalho. Nisso, o chefe da vila chega, trazendo o plebeu para se desculpar. O sujeito pede desculpas e agradece a Rodan por salvá-lo. Alan pensa que um pedido de desculpas não adianta nada, mas Rodan é bem mais compreensivo. Ele diz ao cara para ser mais cuidadoso da próxima vez, e Alan fica maravilhado com o pai. A mulher pega pesado com o sujeito, apontando que Rodan quase perdeu a vida por causa dele. Ela ressalta que todos têm uma família para voltar, independentemente da classe social, então ela diz para ele ter isso em mente. Os outros caçadores chegam e ficam todos felizes em ver que Rodin está bem melhor. Alguns até querem que ele os acompanhe na próxima caçada. Então Torésio precisa dizer que Rodin ainda está se recuperando. Um tempo depois, Alan limpa um espaço num campo para testar algo. Ele invoca um monte de sapos e monta uma pequena armadilha. Ele faz os sapos usarem a habilidade de provocação e Alan espera pacientemente por perto. Ele sabe que essa armadilha é bem clichê, mas pode conseguir alguns pássaros selvagens que ajudarão a família a sobreviver ao inverno. Infelizmente, nada aparece, então Alan se pergunta se o alcance da habilidade não é amplo o suficiente. Ele está pronto para voltar à estaca zero e bolar um novo plano, mas fica chocado quando um pássaro selvagem finalmente aparece. Esse pássaro acaba sendo bem mais forte do que ele esperava, destruindo completamente sua armadilha. Ele começa a aniquilar todos os sapos, e Alan percebe que esse pássaro é um Albaeron. Alan pensou que a habilidade atrairia uns passarinhos, então fica horrorizado ao ver que, na verdade, trouxe um monstro de rank B. Esse pássaro, cujo nome ele carrega, parece bem casca-grossa, então Alan decide simplesmente fugir. Nisso, Alan lembra que sua habilidade aprimorada está no nível 2 agora. Isso pode aumentar os atributos de suas criaturas de mais 10 para mais 20, e ele já aprimorou cada invocação em seu inventário inteiro. Se houvesse um momento para lutar contra um monstro, seria agora, então Alan decide tentar a sorte. Lutar o ajudará a proteger a família, e além disso, gamers hardcore nunca fogem de um desafio. Alan consegue acertar um ataque na fera e é imediatamente empurrado para trás. Ele contra-ataca invocando um monte de fidos que cercam o pássaro gigante. Alan comemora cedo demais, porém, pois a fera poderosa os destrói. Alan leva outro golpe e percebe que esse ataque doeu bem mais que o primeiro. Ele só agora se dá conta de que está perdendo buffs de cada criatura invocada que o pássaro derrota, e isso o está enfraquecendo. Essa é a grande desvantagem de ser um invocador, e o corpo de Alan está agora o abandonando. A situação só piora quando o pássaro avança para acabar com sua vida, e Alan se pergunta se será seu fim. Obrigado por assistir ao meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo,